Saudações, meus queridos mortais! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como dito no vídeo anterior, vou falar a respeito da grandeza Well, a grandeza da realidade, criada pela primordial Jade há muito e muito tempo. Antes de começar com esse assunto, que quando se fala de realidade é um assunto bem delicado, já que muitas obras não tratam a realidade como de maneira que se deve, e para expressar um pouquinho mais a grandeza, eu tenho que deixar algumas coisas bem claras. Quando dizemos sobre manipulação de realidade, não é questão só da manipulação de lógica, de conceitos e todo esse porém. A realidade vai muito além do que pregado dessa forma em várias páginas, em várias obras e tudo mais. Hoje, se pararmos para pensar, uma pessoa que manipula a realidade, para ela conseguir manipular a realidade com exatidão, com precisão no caso, ela teria que conhecer as leis do universo que ela vive. Vamos pegar, por exemplo, o ômega mesmo, na nossa obra. Como é que ele conseguiria manipular a realidade se não conhece os conceitos que fazem aquele universo? Como funciona a lógica, como funciona a física, como funcionam as matérias? Então, quando falo da grandeza da realidade, estamos falando também sobre a manipulação geral dos conceitos, da realidade e todos os seus pilares. Devemos definir o seguinte: a grandeza Well, ela é dividida em algumas categorias. Por quê? Quando foi moldada pela primordial Jade, a primordial não só estruturou como a realidade seria, como definiu ela em suas linhas. Isso define, quando eu digo linhas, eu digo todos os conceitos de universo que existem. Então, para explicar melhor, eu vou dar um exemplo mais abrangente. Se você pegar, por exemplo, o Goku, que é um personagem clássico, todo mundo conhece ele, e colocar ele no mundo do Looney Tunes, vocês estão vendo que não tem muita exatidão, não se casa muito esse critério. Se você pegasse e falar quem vence numa luta, Pernalonga ou Goku, se levar o Pernalonga para o universo do Dragon Ball, o Goku ganha. Se levar para o universo do Looney Tunes, é o Pernalonga. Ainda tenho minhas dúvidas se o Goku vence no mesmo universo, mas enfim, a questão é, essa realidade, a Well, ela ignora isso. Ela ignora o universo que você vem. Por quê? Quando ela foi moldada, seguindo as linhas temporais, seguindo as linhas de pilares, ela que definiu como seria a realidade de cada universo. Não estou querendo dizer que outras obras fazem parte disso, foi só um exemplo. Então, levando nesse caso, uma pessoa que manipula a realidade na obra, aqui nessa obra, vou repetir, poderia manipular a realidade em todos os universos que fazem parte desse aglomerado. Falando assim um pouquinho complicado dela, porque sempre me perguntam, mas se ele manipula a realidade, por que não faz a Verônica virar sabão, o Eren virar areia, o castelo deles virar poeira e todo aquele que vem acabar com o livro? Bem, primeiro que vamos seguir o enredo. Tô brincando. O primeiro negócio que faz, de fato, isso não acontecer é, eles também manipulam a realidade. Não como o ômega, claro. Claro que o ômega tem uma aptidão a conseguir a manifestação da Well de maneira muito melhor. Mas lembra, para quem leu o segundo, que existe um negócio chamado quadrante de Morganos? O quadrante de Morganos é o que define quão poderosa é cada raça. E dependendo do seu nível de manipulação de Well, manipulação de realidade, você não consegue distorcer um outro manipulador. Ia ficar um jogando bexiga d'água no outro, para falar a verdade, desse modo. Porque imagina que eu manipulo, você também manipula, então um vai ficar transformando o outro em areia e ao mesmo tempo vai voltar a ser um espaguete. Então não tem como fazer esse princípio. Em resumo básico, o Well, para quem é aquele que manipula ele com exatidão, ele consegue prever as coisas com mais
precisão. Tudo bem que isso faz mais parte do Holother, mas a realidade você meio que manipula ela. Você chega em algum lugar, que nem eu dei o exemplo passado do Holother, mas quando você chega, você consegue mudar o estado que está aquilo. Até levando um exemplo bem literal, uma pessoa que entra, por exemplo, numa comunidade e consegue fazer pessoas sorrirem de lá, mudar a atmosfera do ambiente, manipula um pouquinho a realidade. Não com exatidão, porque em conceitos mais altos nós temos manipulação literal, mas em conceitos mais baixos que os humanos têm, pode te levar a isso, aquela... Não sei se vocês já tiveram aquela impressão de chegar numa pessoa e sentir a presença dela, querer ela por perto, ou não só a pessoa que você ama, mas vampiros têm muito isso. Vampiros conseguem ter um pouquinho mais de manifestação de realidade. Em resumo, a Well significa isso. Ela é a moldadora das realidades dentro de todos os universos que tem presente no livro. Claro que no multiverso que ela foi criada, ela que funciona ali. Em outro multiverso, também do livro, não é que ela não funcione, mas existe outra grandeza que faz isso por lá. A Well, ela consegue manipular os fatores acima dos conceitos. O que é um conceito? O conceito é algo estabelecido daquele universo. E se você não tem aquele conhecimento sobre o conceito, imagine que eu vou manipular a realidade, mas eu não sei como aquele universo funciona, então eu não sei como fazer as coisas rodarem. Isso, indiferente de você saber ou não, manipulando a Well, você consegue fazer. Consegue fazer, aí bota um parênteses, porque você tem a grandeza do conhecimento com você ao mesmo tempo. A Nomine. E por falar em Nomine, ela vai ser nossa próxima grandeza, que vai ser estreada aqui no canal. A grandeza que busca o conhecimento. Muita gente confunde essa grandeza com algo que você já possui. Não. O conhecimento, Nomine, é o seguinte: eu não sei uma pergunta e o universo responde ela para mim. Quanto mais manipulação de Nomine eu sei, mais sábio eu sou, mais inteligente eu sou. Chegando até um nível de a pessoa que tem uma manipulação muito alta pode chegar a ser onisciente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a grandeza Well. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com o Ômega.